Olá, seja bem-vindo ao Urbanize, o seu programa do mercado imobiliário. E hoje vamos tratar sobre o que você precisa analisar na hora de comprar um imóvel. Para a grande maioria das pessoas, a compra do imóvel é um momento único. Então, diversos fatores devem ser analisados na hora da decisão. Com certeza, o momento que você está da sua vida é importante. É importante também, se você é casado, por exemplo, entender se você vai ter filhos, se ali próximo tem escola, se é próximo do trabalho, enfim. Aonde se encaixa para você o melhor imóvel no momento que você está vivendo e para os próximos dias, semanas e meses da sua vida. Então, uma análise bem fundamentada é essencial para te ajudar a fazer a escolha certa, seja por questões de localização, formas de compra, segurança jurídica, enfim, diversos fatores têm que ser analisados nesse momento. Muitas vezes um cliente, quando ele vem nos procurar, ele já vem com algumas localizações, algumas regiões da cidade já pré-definidas, porque é próximo ao trabalho, ou às vezes é a escola do filho, mas muitas vezes faz apenas um desses filtros na escolha desse imóvel. Já vi casos, já teve clientes que atendemos de forma secundária, que comprou um imóvel, eu comprei próximo do meu trabalho, porém achei que ia suprir minhas necessidades e não supriu. Um pouco mais conversando a fundo, entendemos o porquê. Não foi feito todas as vertentes de localização que ele precisava. Olhou só o trabalho ou só a escola do filho, porém tem uma série de outros itens necessários nessa análise. Você precisa triangular toda essa situação. Escola, uma atividade complementar do filho, reunião com família, você sempre gosta de estar com seus familiares, ver a localização onde eles moram, o último endereço onde você morou. Por que você está querendo se mudar? Você gostava de morar lá? Quais são os pontos positivos e negativos desse antigo endereço? Isso é muito importante no nosso filtro. E em relação ao poder de compra do cliente. Às vezes o bairro que ele está querendo no momento, ele pode ir para um pouco melhor ao lado, com casas um pouco melhores, ou às vezes o bairro específico que ele gostaria, para morar, talvez não é tão interessante. São ruas muito movimentadas, muito comércio ao redor, que não ficaria tão bacana para se morar. Outro ponto muito interessante para a gente analisar na escolha de uma localização para o imóvel é se o bairro ele é servido por conveniências, não necessariamente lojas de conveniência, padarias, mercados, farmácias, coisas que no seu dia a dia vão fazer muita diferença você ter por perto, otimiza tempo e gastos também vão te ajudar muito. Normalmente para os nossos clientes a gente sempre indica assim, às vezes a localização é o que ele precisa, ao nosso ver também serviria muito bem para ele, mas às vezes ele não gostou da cor do imóvel, do modelo do portão, do piso de um determinado cômodo, do formato da churrasqueira. A gente sempre tenta salientar para ele. A cor você muda, o portão com o tempo você coloca outro, manda fazer outro, churrasqueira você adequa. Você pode fazer melhorias nesse imóvel com o tempo, mas localização você não troca. Você não consegue trocar a localização do seu imóvel. Você tem que comprar outro, gerar todo um transtorno, dor de cabeça. Então, primeiro passo, localização exata. As outras coisas você consegue ir ajustando. Um outro item muito importante é a questão da segurança. É muito importante você se sentir seguro na sua casa. Nada melhor do que estar em casa se sentindo seguro. Tem pessoas que precisam estar dentro de um condomínio fechado para ter essa sensação. Outras já não têm esse problema e que pode morar fora do condomínio desde que tenha todo um circuito interno, cercas elétricas, enfim, alguns equipamentos de segurança. E há quem também mora fora do condomínio e se sente totalmente seguro e não tem problema quanto a isso. Então é muito importante você entender o local que você pretende morar e se você vai ter essa sensação de segurança, né, Gabriel? Exatamente, Lucas. E o quanto isso importa para você e para sua família. A segurança é fundamental na hora de escolher um imóvel, então nossa dica é ande pelo bairro, conheça toda a região, passe pelo bairro à noite, em diferentes horários, aos finais de semana, para entender se aquele bairro te oferece a segurança que você e sua família pretendem ter na aquisição do seu imóvel. Existem bairros e bairros, né? Esse aqui é um bairro que eu acho que ele é atípico. Além dele ser um bairro que, no início, ele era estritamente residencial, apesar de que agora a gente já tem alguns empreendimentos comerciais, como escritório de advocacia, escritório de agricultura, mas eles estão afastados, estão na entrada do bairro. O interior, o coração do bairro, ele é estritamente residencial. E
ele, como não sei se vocês perceberam, ele tem ruas que não tem, ela não tem saída, ela é exclusiva aqui nossa. Isso dificulta a entrada, vamos dizer, de meliantes, de pessoas que vêm para assaltar, para roubar. É um dificultador. E isso auxilia em muito a organização do bairro. E além de tudo, nós temos aqui os condôminos, uma boa parte deles, não todos, paga uma vigilância ostensiva, uma vigilância motorizada. Nós pagamos para ele, para uma empresa, e nós temos aqui essa vigilância 24 horas por dia. Isso também é um dificultador, é prevenção. Nós investimos aqui em prevenção, por isso que nós temos um bairro, ainda hoje, um bairro tranquilo, sossegado. Ação preventiva. Eu acho que todos os bairros, eles deveriam se reunir, ter os bairros, aqueles que seja possível isso. Não é difícil você fazer uma manutenção mensal. Eu acho que não é difícil, porque você está investindo em segurança. E quando você investe em segurança, você investe em qualidade de vida. E isso é primordial hoje. Então eu acho que a maioria dos bairros aí, eles deveriam se reunir e fazer com que nós fizemos aqui. Pagar uma ação preventiva, uma prevenção, uma vigilância motorizada. Nós temos aqui uma vigilância motorizada 24 horas. Isso não vai fazer com que não haja assalto, mas dificulta imensamente. Ou seja, a prevenção é primordial para que você tenha segurança. Prevenção. O terceiro ponto a ser analisado são as condições estruturais do imóvel. É importante você que vai construir pensar num belo projeto estrutural para que você não tenha surpresa depois, como uma trinca na parede da sala, por exemplo. Há também, Gabriel, de se pensar se você vai reformar um imóvel, é importante entender como é que foi feito, as suas bases, se foi feito as mantas, se por acaso tem alguma infiltração vindo de baixo para cima. É bem importante, né, Gabriel? Exatamente, Lucas. A questão do imóvel usado, na hora da aquisição, é importante uma vistoria, você conhecer bem o imóvel, conversar com as pessoas que lá moram, verificar se não existe nenhum tipo de infiltração, se existe algum tipo de rachadura ou alguma outra condição que possa gerar algum dano futuro. E você que é leigo, é bom estar com um profissional habilitado para te dar esse suporte. Imóvel novo, é importante saber como foi construído aquele imóvel, quais são as características desse imóvel, quais são os materiais utilizados, o processo construtivo utilizado. Isso é muito importante para um imóvel novo no sentido de garantias, né? Se você compra de uma empresa, se você compra de uma pessoa física. Tudo isso, as maiores informações que você puder colher desse imóvel, ela te dá mais garantia. No sentido do seu planejamento para adaptação desse imóvel. Então, ou você compra um imóvel novo e você já vai querer mudar para a questão de adaptar esse imóvel para as suas necessidades. Então tem a planta baixa, a questão da estrutura, a questão daquilo que ele foi planejado, né, para ser construído, as instalações que foram feitas, instalações elétricas, hidráulicas, se tem possibilidade de se colocar por exemplo, um painel solar ou não, como que está a questão do quadro de energia, enfim, tudo isso são questões a ser analisadas. Para a aquisição de um imóvel usado, é importante, além como se fosse um novo, de pensar na questão da estrutura, na técnica construtiva utilizada, no sistema construtivo utilizado, é importante também pensar nas manutenções que já foram feitas nesse imóvel, nas adaptações que já foram feitas nesse imóvel, né? E, por exemplo, se ele suporta mais algum tipo de adaptação para as novas condições que desejáveis, né? Então, ou seja, se você tem possibilidade de abrir um vão de parede, de repente até movimentar a estrutura, retirando um pilar ou outro, e também na questão das instalações, né? Se o quadro já está pronto, questão de aumentar circuitos, também na questão de adaptações hidráulicas, se é possível, se tem água quente, enfim, então inúmeras possibilidades que elas são plausíveis ou não. Então, todas essas adaptações têm que ser feitas por um técnico, acompanhado com uma empresa especializada, para evitar problemas, né, futuros. Na verdade, quando a gente fala de reforma, já surge
até um frio na barriga, digamos assim, porque envolve muitos fatores, envolve custo, tempo, prazo, às vezes você vai continuar no imóvel, às vezes não, então você tem que às vezes pensar num plano B, de repente morar em outro local enquanto você está reformando. Então, partindo da premissa que você definiu quais são as necessidades e aquele imóvel te atende, aí você tem que pensar na questão futura de planejar essa obra e tem que ser feito com um especialista para evitar problemas, evitar dor de cabeça e aqui o sonho virar um pesadelo. Gabriel, já falamos em outros programas sobre iluminação, mas aqui é importante nós falarmos sobre iluminação natural, ventilação, enfim, quanto é importante você analisar o imóvel que você está comprando ou o projeto que está sendo feito no terreno sobre esse quesito, né? Exatamente. O quanto a iluminação é importante no seu dia a dia, quanto essa ventilação natural pode ajudar na qualidade de vida sua e da sua família. Observar a presença de iluminação natural e ventilação dentro da casa e de um apartamento é de extrema importância na hora da compra. Já é comprovado cientificamente que a luz natural traz diversos benefícios para nós, seres humanos, que precisamos de doses diárias de sol. Para o nosso círculo circadiano, para a absorção de vitamina D, de cálcio, de ferro, né? E ter esses benefícios dentro da própria casa é essencial. Então a gente tem que observar se a casa vai ter o índice adequado e no horário adequado de iluminação solar. Além do benefício para a saúde, a presença de luz solar dentro de um ambiente proporciona maior conforto, nos dá a sensação de maior amplitude, valoriza a decoração e acontece que faz com que o nosso cérebro reaja positivamente àquele ambiente, né? Se sentindo imediatamente confortável, né? Quem nunca de manhã abriu uma janela e se sentiu totalmente com um bem-estar super elevado, aquele solzinho da manhã, aquele ventinho fresco. Então é isso que a gente tem que buscar, né? Além disso, a iluminação natural ela vai proporcionar o quê? Economia. Se o ambiente ele tem a iluminação natural adequada, você não precisa recorrer à utilização de energias não renováveis, né? Luz elétrica e outras coisas. Isso deixa a nossa conta de energia mais barata, o que é ótimo, e torna esse ambiente, torna esse apartamento, essa casa sustentável, que é o que a gente busca hoje. Conforto, bem-estar e sustentabilidade, né? A ventilação natural não fica atrás, ela é de extrema importância também dentro de um imóvel. A gente sempre busca, nós arquitetos e designers, proporcionar ambientes que tenham a ventilação cruzada, ou seja, ambientes que proporcionem a troca, a renovação do ar dentro dele. Então, como que eu posso observar isso na hora de comprar um imóvel? Verificar se as aberturas, as portas e janelas estão preferencialmente de lados opostos. Então, o ar vai entrar, renovar e sair, levando as impurezas, o ar quente para fora. Então, além da ventilação natural proporcionar conforto e bem-estar, também vai proporcionar economia, porque um ambiente fresco, principalmente aqui na nossa região, vai evitar que a gente use recursos também de equipamentos eletrônicos, diminuindo a nossa conta de luz e favorecendo também a natureza. Então, esses itens, iluminação natural e ventilação, devem ser itens de desejo na hora de escolher uma casa ou um apartamento novo. Hatimitsu, Ateliê de Delícias. Breve em Presidente Prudente. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Uma das principais etapas na hora de comprar o seu imóvel é escolher a forma de aquisição. Você vai precisar de recursos de financiamento, possui uma carta de crédito, tem recursos próprios, pretende comprar direto com a construtora? Para você, por exemplo, que guardou os seus recursos e fez a conta que dá para comprar o terreno, por exemplo, e fazer a construção,
de fato tem que analisar se vai dar para chegar até o final. Será que não é importante deixar um financiamento pré-aprovado? Será que não é importante talvez buscar uma modalidade de um consórcio para te dar tranquilidade? A gente percebe, Gabriel, que tem muitos clientes que estrutura, idealiza e executa e no final da obra, por exemplo, falta recurso para conseguir mudar, né? Então é importante você, antes de começar uma obra, antes de pensar em adquirir o seu imóvel, entender realmente o que cabe e o que fica bom para você. Vamos falar das formas de pagamento de imóveis. Hoje existem várias formas de pagamento de compra de imóvel. Você pode comprar de forma à vista, financiada, até parcelamento direto com as construtoras e consórcio. Outra forma que existe no mercado agora também é a forma de você comprar o imóvel colocando o seu como parte de pagamento. Desde que o valor do imóvel não seja muito próximo ao valor que você queira comprar, você consegue pôr seu imóvel como parte de pagamento. E aí financiando a diferença, ou usando consórcio, ou recursos próprios. Então o mercado dá essa abertura para você poder comprar imóvel sem você desfazer do seu primeiramente. Então ficou uma forma mais fácil de a gente poder trocar seu imóvel. O que acontecia com veículos hoje acontece mais com casa. Essa nova modalidade facilitou muito com que as pessoas trocassem mais de casa. Passou a ser mais comum. Então as pessoas já começam a olhar outro imóvel sem pensar exatamente nessa diferença de dinheiro que ela precisa ter. O imóvel dela entra como entrada. E aí a diferença para financiamento, um consórcio, fica mais fácil. E outra forma também que acontece hoje é o parcelamento direto com construtoras. Muitas construtoras na cidade parcelam empreendimentos novos em até 60 vezes. 36, 48, 60 e às vezes ainda podendo ficar um saldo devedor para você financiar no final. Então você pode comprar um imóvel, dando 10% como parte de pagamento, pagando esse restante até o término da obra do apartamento e depois financiar a diferença. Então fica a parcela baixa. Hoje na GM existe muita parte mesmo do financiamento, ainda é a forma mais usual de compra de imóvel e essa possibilidade de colocar o imóvel como parte de pagamento. O que eu volto a falar é que o imóvel não pode ser valor muito próximo, senão acaba não dando negócio. Mas desde que o imóvel seja um valor um pouco menor do que a pessoa procura, é bastante usual você colocar o seu imóvel como parte de pagamento para adquirir outro. É mais fácil, às vezes, se você vender um imóvel de menor valor do que, às vezes, a sua casa, o seu imóvel de maior valor. Então a pessoa já recebe o dinheiro, já consegue, às vezes, comprar um imóvel, outra coisa que ela queira, financiando, usar o dinheiro para o fim que ela precisa e depois vender o outro com mais calma. Ela vai ter um dinheiro na mão e o imóvel de menor valor vende mais fácil. Então existe sim essa possibilidade, essa variante de compra de imóvel, colocando o seu como parte de pagamento. Muita gente ainda hesita em entrar no financiamento habitacional com receio de se comprometer no endividamento a longo prazo. Porém, o financiamento habitacional hoje ele oferece condições facilitadas, né? Entre elas a taxa de juros. A taxa de juros hoje ela está em níveis assim que há muito tempo a gente não via, né? Dentro dessas taxas de juros a gente tem diversas linhas de financiamento habitacional. Nós temos desde o programa Casa Verde Amarela, que era o antigo Minha Casa Minha Vida, né? Onde ele oferece taxas reduzidas, né? Dependendo da faixa de renda. E dentro do SBPE, que é o financiamento fora o financiamento Casa Verde Amarela, hoje nós temos também várias possibilidades. Nós temos a taxa de juros atrelada à TR, nós temos a taxa de juros fixo, nós temos a taxa de juros atrelada ao IPCA e também atrelada à poupança. Então é muito importante, né, na hora de você decidir qual financiamento fazer, a gente fazer as simulações, né, para poder entender qual é o perfil do cliente, né, qual é o produto que se adapta melhor à renda, né, à idade, ao que o cliente quer, né? Além disso, você hoje tem financiamento de um imóvel novo, do imóvel usado, do lote, né, que seria o terreno. Você pode fazer o terreno em construção, pode fazer o financiamento só da construção. Então nós temos uma ampla, né, um amplo número de produtos, né, para poder oferecer aquilo que se encaixa melhor ao perfil do cliente. Um outro ponto muito positivo na parte do financiamento habitacional é a possibilidade da composição de renda, né? Então eu posso compor a renda, né, dentro da minha família, né? O que possibilita eu buscar um financiamento até de um imóvel de maior valor, né? Então eu posso compor renda com o esposo, com o filho, né? Para chegar a uma renda necessária
dentro daquele imóvel que eu estou buscando o financiamento, né? Um outro ponto muito positivo, né, para quem está buscando financiamento habitacional é a possibilidade de você mudar rapidamente para o imóvel, né? Se eu vou fazer uma poupança, né, para juntar o dinheiro total do imóvel que eu estou comprando, isso vai demandar um tempo, né? E aí aquela vontade, né, de você logo mudar para o imóvel que você buscou, isso vai ficando cada vez mais distante. Através do financiamento habitacional, a partir do momento que o contrato é registrado no cartório, eu já posso fazer essa mudança. Depois, o meu compromisso é com o banco referente às parcelas que eu preciso fazer o pagamento. Lucas, outro ponto fundamental na hora de comprar um imóvel é analisar a segurança jurídica do negócio, ou seja, verificar de quem você está comprando e o imóvel que você está comprando. Para que as transações imobiliárias sejam feitas de forma segura, é essencial que sejam analisados diversos fatores, principalmente em relação à documentação do imóvel e à saúde financeira do vendedor. E o principal documento que contém as informações relevantes sobre o imóvel é a certidão da matrícula, onde encontramos informações relevantes, como a metragem do imóvel, sobre o título aquisitivo e principalmente sobre os gravames que incidem sobre o imóvel. E quais são esses gravames? Pode ser uma alienação fiduciária, uma hipoteca, uma cédula hipotecária e até mesmo uma existência de uma indisponibilidade. Diogo, para fazer essas negociações de forma segura, quais são os outros documentos que a gente considera indispensáveis? Bruna, também é necessário a análise se o imóvel tem débito condominial, se há uma existência de uma dívida junto ao IPTU, assim como uma dívida junto ao ITR, justamente porque essas dívidas fiscais têm uma natureza próprio terreno ou ambulatória. Elas aderem ao imóvel e o comprador, caso adquira esse imóvel com essa dívida existente, deve honrar a mesma. Continua sendo muito importante também as certidões de feitos ajuizados, seja da Justiça Estadual, Federal, assim como trabalhista. Isso porque o imóvel ele pode sofrer a evicção, que caso o vendedor tenha dívidas anteriores e o mesmo esteja de má fé, ou seja, que a dívida seja maior do que o patrimônio, ele pode sofrer com uma ação de execução ou até mesmo de fraude à execução ou fraude contra credores. Vai depender do caso concreto. Em relação a essas certidões, teve uma alteração legislativa a partir da Lei 13.097. O que é essa lei, Bruna, 13.097? Essa lei, chamada da Lei do Princípio da Concentração, ela estabeleceu que informações relevantes devem estar averbadas na matrícula do imóvel. Porém, essa lei inovadora perdeu efetividade tendo em vista a edição do novo Código de Processo Civil, que determinou que fosse considerado fraude à execução também as ações que podem colocar o devedor em estado de insolvência, mesmo que não estejam averbados na matrícula. É isso mesmo, Bruna. Então, como operadores do direito, a gente continua recomendando a providência dessas certidões, porque caso não esteja estampada a boa-fé do comprador, ele pode vir sim a responder pela evicção. Mas a gente pode se perguntar, é possível se comprar um imóvel de uma pessoa que tem certidão positiva? Por exemplo, uma ação, um processo de conhecimento, um processo de execução na esfera civil? Bom, neste caso, como tudo no direito, a resposta é depende, porque deve ser analisado o valor da causa, se a pessoa ela tem mais bens. Por exemplo, uma pessoa ela tem um patrimônio de 1 milhão, mas ela está sendo processada por uma dívida de 80 mil reais. Então, analisando todo o patrimônio do devedor, verifica-se que não há risco nessa negociação. É justamente isso, Bruna. Não existe uma fórmula pronta no direito se pode comprar ou não um imóvel dessa pessoa que tem essa certidão positiva. Existem mecanismos de segurança que o comprador pode ter ao efetivar a escritura. Por exemplo, caso ele esteja adquirindo um imóvel urbano e exista essa ação
contra ele, pode colocar um outro imóvel respondendo pela evicção no prazo do reconhecimento de uma fraude à execução, ou pode amarrar uma outra situação, uma cláusula resolutiva. Existem mecanismos que o comprador pode se valer para que ele esteja resguardado. E para finalizar, uma dica interessante é que você pode fazer a consulta de informações sobre protesto no site da Central. E dessa forma você consegue obter informação relevante se aquela pessoa possui alguma restrição em seu nome. E o melhor de tudo, essas informações são obtidas de maneira gratuita. Uma vez que você já entendeu que é importante analisar a documentação de quem está comprando e tudo mais, conforme a nossa especialista disse instantes atrás, é importante também o corretor imobiliário entender a responsabilidade dele nesta transação, né, Gabriel? O próprio Código Civil Brasileiro, no artigo 723, aponta todas as responsabilidades dos corretores de imóveis, seja de prestar sempre a melhor informação e seja também de diligenciar sempre para um melhor negócio. Importante dizer que a presença do corretor numa transação ela é extremamente salutar, porque o corretor é um profissional que pode falar com a parte contrária aquilo que você não poderia falar. Normalmente o que vai criar dificuldade na transação, o corretor está ali para fazer a intermediação, poder exigir tudo aquilo que você provavelmente não exigiria, até por falta de conhecimento técnico. O corretor está preparado para examinar a documentação, verificar o preço, localização, enfim, tudo aquilo que é mais adequado para a pessoa que está fazendo o negócio. E o corretor ele presta uma assessoria com obrigação legal, prevista no artigo 723 do Código Civil Brasileiro, que se o corretor cometer algum erro, a pessoa se sentir prejudicada, o corretor pode responder por perdas e danos. A lei obriga a isso. Portanto, a presença do corretor ela significa uma segurança extra, uma segurança que a pessoa jamais teria sem que fosse a presença ali daquele profissional. E é muito importante também requerer do profissional a sua identificação, verificar se é uma pessoa que está cumprindo com todas as formalidades legais para exercer esta atividade de intermediação imobiliária que no Brasil é regulamentada por lei federal. Hatimitsu, Ateliê de Delícias. Breve em Presidente Prudente. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Agora que você já sabe tudo sobre como comprar o seu imóvel com segurança, siga-nos também nas nossas redes sociais, @UrbanizeTV no Instagram, Facebook e YouTube e também em nosso portal www.urbanizetv.com.br. Até a próxima!